Boa noite. Eu quero primeiro agradecer a Fernanda pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Mônica Ribeiro, eu sou do Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, e é com prazer que estamos aqui hoje para contextualizar mais um estudo. Antes da gente começar, eu vou pedir para que a gente comece a se ambientar, para que a gente faça uma prece para dar início ao nosso estudo. Então vamos fechar os nossos olhos, porque ainda necessitamos para uma maior concentração. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, pela oportunidade da existência. Agradecer a Jesus, esse querido Mestre, por esse Evangelho de luz, que contribui cada vez mais para o nosso desenvolvimento individual, para o progresso da humanidade. Agradecer essa doutrina consoladora, que através dos seus espíritos puderam nos trazer a oportunidade de maiores reflexões e que contribui cada vez mais com irmãos queridos como Chico, Emmanuel e tantos outros. E assim que possamos então ter uma reflexão sadia e, acima de tudo, colocar em prática mais esse momento. Muito obrigada, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, me foi dada a oportunidade de estudar sobre o capítulo 49 do livro da Esperança, de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, com o item Dinheiro e Serviço. E é muito interessante porque quando a gente fala sobre esse item em especial, ele já traz, Emmanuel traz no livro a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, vem a pergunta, e que complementa da frase de Jesus em Mateus 6,25. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E aí vem as respostas. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Sendo, sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. Esse item especial, ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Porque ele fala sobre a relação nossa dos bens materiais, o quanto isso reflete na nossa vida e como isso ficou para nós em relação ao momento que estamos vivendo de pandemia. Todos nós estávamos num piloto automático e a gente estava num processo contínuo de trabalho, de aquisições e de rotinas, até que de uma forma simbólica para todos, um momento em que todos nós fomos afetados de alguma forma, apareceu a pandemia. Percebe que a gente, todos, sem exceção, foi impactados. Fomos impactados aqui, foi impactada a pessoa no Sul, foi impactada a pessoa no Japão, nos Estados Unidos. Então, todos, sem exceção, todos nós fomos impactados. E a pandemia ela veio com vários questionamentos. Questionamentos do entrar em contato consigo mesmo, porque em algum momento pararam a gente teve que fazer o nosso dever de casa, que estava afastado, que é essa questão do se olhar mais, olhar para aqueles que estão mais próximos de você. E esse início foi um início desafiador para a humanidade. Foi algo em que precisamos, todos nós de alguma forma tivemos que entrar em contato com nossas questões. E aí surgiu uma situação, um aprendizado muito importante. Eu sempre falo que não é a pandemia, o nome, eu não gosto desse nome pandemia, quarentena, pior ainda isolamento. Eu digo que é um momento de aprendizado e oportunidade. E houve também um grande aprendizado em relação à questão do dinheiro. Porque estávamos naquele processo automático
a gente trabalha, consome e não tem noção da real utilização disso. E mesmo aquelas pessoas com muitas fortunas, elas não tinham mais o que fazer, elas não podiam viajar, não podiam gastar dinheiro, elas não tinham o que comprar. Então nós passamos a ter que consumir aquilo que era necessário para a nossa sobrevivência. E aí percebeu-se o real valor para muitas pessoas sobre essas questões materiais, do real valor do dinheiro. Muitas também estiveram estimuladas a contribuir mais com aqueles que não podiam. Então no livro, o Emmanuel ele começa, as reflexões dele, eu vou falar alguns trechos para a gente ir contextualizando, e a primeira parte dele ele diz: não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nos ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. Então o trabalho é a atividade humana por excelência, no qual nós, seres humanos, melhoramos a natureza e a nós mesmos. Ele é responsável pelo movimento de todo o processo nosso de grandiosidade, de crescimento e progresso. Pelo trabalho, o homem transforma essa natureza, distinguindo-se dos animais, que não trabalham no sentido de usar a razão, porque eles usam o instinto. O trabalho é uma das leis naturais ou divinas. Então, compreender, como o Emmanuel fala, sobre o que o dinheiro pode nos oferecer em relação ao nosso progresso, e não como algo ruim, mal, a gente entende que também tem a providência divina quando ele está aqui à nossa disposição. Sendo bem utilizado, ele nos auxilia, ele melhora a nossa condição humana. Emmanuel ainda vai e continua dando uma informação sobre o que o dinheiro faz em relação à nossa vida. Então ele diz no livro: o pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. Nós precisamos, para criar o pão, precisamos de dinheiro para fornecê-lo. E isso vai fazer com que isso sirva de benefício ao próximo. A gente extingue a fome. Quantas cestas básicas nós oferecemos, e é mediante o esforço do trabalho que vai gerar recursos para contribuir com esses irmãos mais necessitados. E ele continua: o livro espanca as trevas de espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. Então a gente precisa adquirir conhecimento e, de alguma forma, esse conhecimento é adquirido via conhecimento. Mas para que eu tenha esse conhecimento é necessário que a gente continue tendo recursos. Ele continua: a veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. Percebe que a gente consegue aqui enxergar o dinheiro não como um pensamento negativo, mas sim como algo que é produzido dentro desse ambiente que nós vivemos, dentro desse mundo que nós escolhemos estar, e que ele vem para contribuir com o progresso da humanidade, com o progresso nosso individual. Quando bem conduzido, ele transforma positivamente o crescimento. Emmanuel continua dizendo: dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante a vida e parando acelera a morte. E isso fica claro quando a gente entra no processo da pandemia. Porque todos nós estávamos preocupados com o vírus que em várias pessoas estavam sendo atacadas e estava sendo letal para a vida de várias pessoas que estavam ali em vários países. E, no entanto, veio preocupações também atreladas a isso, como
parar as fábricas, parar o trabalho e, com isso, parar de desenvolver recursos para a nossa sobrevivência ou a nossa existência. Mas a gente também aprendeu com esse processo. A gente aprendeu que a gente continua, de alguma forma, sobrevivendo e fazendo com que a parte mais básica da nossa vida, porque a gente precisa para sobreviver, ela desse continuidade. Nós não paramos 100%. As coisas continuaram de alguma forma, mas existia essa preocupação. Como que as coisas vão parar? De que forma as coisas vão seguir à frente? E a gente foi progressivamente buscando caminhos. Existiu logo no início uma preocupação natural nossa, estávamos numa zona de conforto. Fomos tirados daquele processo e tivemos que nos reestruturar. E aí, novamente, o dinheiro ele vem para trazer essa possibilidade de continuar vivo esse organismo humano e o organismo que se chama planeta, que é vida. E é interessante porque dentro desse contexto que ele nos traz, ele fala desse viés mais com um olhar positivo, o dinheiro com um olhar mais social, que garante a vida. E ele continua: valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. Então, no mundo, o trabalho deve cumprir uma dupla finalidade. É uma peça útil na estrutura social e atende às necessidades materiais do sustento, como vimos até agora. Então, o primeiro item nos coloca na condição de participantes da obra de Deus, contribuindo através das mais diversas profissões para o progresso. Existe uma profissão mais importante que a outra? Esse período de pandemia a gente percebeu alguns destaques muito importantes e exaltaram muito em alguns casos, não que sejam menores ou maiores, mas algumas profissões, mas a gente também viu que existiam outras tão importantes quanto. A gente viu a importância do médico, do enfermeiro, das pessoas que ajudavam nos hospitais, mas a gente viu a importância do caminhoneiro que precisava levar e trazer suprimentos para outros lugares, para os mercados, para que ele continuasse a nos fornecer alimento. As pessoas que trabalhavam limpando os hospitais, continuando a limpar e tirar o lixo das ruas, e que elas precisavam estar ali. Então, através dessas pessoas, desse movimento da estrutura do trabalho, a gente percebe que a gente vai cada vez mais progredindo nesse nosso avanço, que é um dos itens mais importantes. Então, o outro item importante se refere ao nosso sustento. Poucas pessoas têm condições, por exemplo, de ser voluntárias sem se preocupar com o ganho. Faz parte da condição humana trabalharmos para nos sustentarmos. O problema é quando a gente só visa o ganho material. E esse é o ônus pagos por nós mesmos, quando não seguimos a voz do nosso coração. É importante que a gente perceba que tudo na nossa vida é um equilíbrio. A natureza trabalha sobre equilíbrio. Se hoje a gente vive uma condição desequilibrada das questões relacionadas a uma doença que possa aparecer, é fruto do nosso próprio esforço que nós temos feito e que tem gerado a lei de ação e reação. O que tem acontecido e que tem gerado todo esse desequilíbrio. E, no entanto, nós temos um Deus e a nossa providência divina a nos auxiliar para que a gente volte a manter esse equilíbrio, para que a gente entenda como as coisas devem funcionar. Então, nós temos aí uma mola mestra trabalhando em cima disso tudo, para que a gente volte a se equilibrar. E aí, Emmanuel, ele coloca ainda que é por isso que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem,
agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra, por fonte viva do eterno bem. Então o dinheiro, ele vem como uma oportunidade para fazer com que a gente consiga avançar na prosperidade, mas não é uma prosperidade material, e sim uma prosperidade no progresso do bem, onde todos nós, de alguma forma, unidos, podemos contribuir para que a gente possa, assim, ter mais recursos, para que a gente possa, assim, contribuir cada vez mais uns com os outros e sim, a gente produzir o nosso crescimento. Quando eu li esse capítulo em especial, me lembrou a parábola dos talentos. E a gente tem uma interpretação nessa parábola em que o Senhor, né, que é Deus, né, aí é Deus, e ele traz para a gente uma orientação muito interessante sobre os talentos. Então, os talentos são os bens, os recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes. E a gente percebe o quê? Que a gente tem como talentos, né, e bens e recursos, uma das oportunidades, o dinheiro, que é uma movimentação importante para a existência terrena. Então ele traz nessa parábola dos talentos a distribuição de talentos em quantidades desiguais. Ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrário nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas. Nós nem podemos ter muito dinheiro na mão de uns, se a gente tivesse que distribuir igualmente para todos, alguns que ainda estão no processo de evolução não teriam a forma adequada de como direcionar. E em breve todos nós iríamos sucumbir. Por isso que ele fala, ele traz como experiência para a gente uma informação em que é como se fosse o sangue no mundo orgânico, o dinheiro na estrutura social. Para quê? Para nos alertar de que nós precisamos, então, ter a consciência da movimentação adequada. Por isso que ela está, como na parábola dos talentos, nós temos uma movimentação desses valores de uma forma justa, para que aqueles em que têm mais, eles possam fazer com que tenham muito mais trabalho, muito mais oportunidades, fazendo com que exista um progresso na humanidade, para que a gente possa, aí sim, dar continuidade. É interessante que também no Livro dos Espíritos, falando sobre autoconhecimento, e eu trouxe isso para que a gente possa até refletir também, ele fala no Livro dos Espíritos, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí a resposta de Santo Agostinho é: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então precisamos de alguma forma estarmos atentos sobre o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente resolveu assumir como responsabilidade. Vivemos um momento agora em que a gente percebe o quanto que tudo que a gente está vivendo ficou mais claro o uso adequado do dinheiro. Para uns ainda não está tão claro, mas como aconteceu na parábola dos talentos, cada um de nós tem o seu tempo e a forma como vai lidar com tudo aquilo que foi oferecido para si mesmo. Então a gente traz essa reflexão de como estamos usando os nossos talentos. De que forma eu preciso me conhecer mais para dar um direcionamento onde ajude a mim e ao mundo ao progresso. Para que a gente possa, sim, conseguir contribuir para a evolução do nosso mundo e a evolução própria. Então fica aqui essa reflexão para que a gente possa também começar a trabalhar dentro de cada um de nós o conceito que nós temos e como temos lidado com isso, com o dinheiro, de que forma a gente usa da melhor forma,
que esse aprendizado desse momento, ele sirva de um alerta, ele sirva para um despertar. Não precisamos pensar no despertar lá na frente. Estamos no mundo numa mudança, mas essa mudança ela parte primeiro de nós, de cada um, para aí sim a gente contribuir com um mundo maior. Espero ter contribuído de alguma forma para que a gente possa trabalhar esse capítulo. E eu quero convidar vocês agora para que a gente possa fazer uma prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade do estudo e principalmente os nossos amigos espirituais. Então que Deus possa nos abençoar, nos envolver nesse momento, que possamos no lar de cada um receber as suas intuições, receber o auxílio do nosso anjo da guarda e estarmos atentos a tudo isso. Agradecemos muito, Mestre, pela oportunidade do estudo. Agradecemos a Emmanuel, a Chico, que nos dispõe desse conhecimento para que possamos refletir, que possamos também ter a oportunidade de colocar em prática através daquilo que venha nos tocar. Agradecidos ainda somos a Fernanda pela oportunidade do estudo, agradecidos somos a Deus pela oportunidade da existência. E assim, felizes por mais esse momento, pedimos as suas bênçãos a esse planetinha azul em que tu és governante, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus.